Imagine acordar e descobrir que em menos de uma semana todo o cenário financeiro global mudou drasticamente. Foi isso que aconteceu. Países ao redor do mundo, da Rússia, a Arábia Saudita, a Argentina, estão fazendo movimentos para abandonar o dólar americano e mudar para moedas alternativas. Nesse vídeo, exploraremos a crescente dominância do yuan chinês e a tendência crescente de desdolarização e o que isso significa para o futuro da economia global. Por décadas, o dólar americano vem sendo a moeda dominante no mundo, servindo como a principal moeda de reserva para bancos centrais e a moeda preferida para transações internacionais. Tem sido a espinha dorsal da economia mundial, dando ao sistema financeiro internacional estabilidade, confiança e segurança. No entanto, nos últimos anos, essa supremacia tem sido ameaçada pelo surgimento e ascensão dos países do BRICS, grupo que está ficando cada vez maior e mais forte. No ano passado, o Irã solicitou oficialmente a adesão aos BRICS, e várias nações manifestaram um interesse semelhante, incluindo a Arábia Saudita, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argentina, México e Nigéria. E nesse sentido, especialmente a China e a Rússia têm feito esforços gigantescos para abandonar o dólar americano. A Rússia vem abandonando o dólar há vários anos, mas os esforços se intensificaram após as inúmeras sanções ocidentais, após a operação militar na Ucrânia. Um ano após esse acontecimento, o yuan acabou substituindo o dólar como a moeda mais negociada na Rússia. Em fevereiro, o yuan foi negociado mais do que o dólar pela primeira vez na Rússia, e a diferença só aumentou em março. Curiosamente, antes da operação militar na Ucrânia, o volume de negociações do yuan no mercado russo era praticamente insignificante. Vladimir Putin afirmou que é inclusive a favor de usar o yuan chinês em acordos comerciais com a Ásia, África e América Latina. Nesse mesmo sentido, no início desse ano, China e Brasil deram um grande passo para reduzir a dominância do dólar, assinando um acordo sobre a criação de câmaras de compensação em yuan que facilitariam o comércio e investimento bilaterais, abandonando o dólar como intermediário. As autoridades desses dois países disseram que as transações seriam realizadas pelo Banco Industrial e Comercial da China e pelo Banco de Comunicações BBM. O acordo foi revelado após um fórum comercial de alto nível China-Brasil em Pequim. Além disso, um relatório recente do Banco Central Brasileiro disse que o yuan chinês ultrapassou o euro para se tornar a segunda moeda mais importante nas reservas estrangeiras do país. Isso mostra que os laços econômicos com o maior parceiro comercial do Brasil, China, só está se fortalecendo. Antes de 2018, no entanto, o Brasil praticamente não tinha yuan em suas reservas estrangeiras. Até o final de 2022, o yuan já representava quase 6% das participações do Banco Central,
o que é mais do que os 4,7% do euro. É verdade que o dólar americano ainda domina, representando 80% das reservas internacionais brasileiras ainda em 2022, mas a tendência parece estar cada vez mais indo à direção oposta. De maneira semelhante, a Arábia Saudita concordou em se tornar um parceiro de diálogo na Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China. A SCO é a maior organização regional do mundo em termos de área terrestre e pessoas. Abrange cerca de 60% da área terrestre da Eurásia, 40% da população mundial e mais de 30% do PIB mundial. Foi criada em 2001 e, como um de seus principais objetivos, é conter a influência ocidental. Seus membros atuais incluem a China, Rússia, Índia, Paquistão e 4 países da Ásia Central. Outra jogada histórica da China foi a conclusão do primeiro comércio de GNL liquidado em yuan, realizado entre a Empresa Nacional de Petróleo Chinesa e a Total Energies por meio da Bolsa de Petróleo e Gás Natural de Xangai. Jim O'Neill, ex-economista-chefe do Goldman Sachs, que cunhou o termo BRIC, num artigo recente defendeu a expansão dos BRICS. Ele disse: o dólar americano desempenha um papel dominante na economia global. Sempre que o Federal Reserve Board embarcou em períodos de aperto monetário ou o contrário, afrouxamento, as consequências sobre o valor do dólar e os efeitos indiretos foram dramáticos. O FMI afirma que a participação do dólar nas reservas cambiais mundiais caiu para menos de 59% no final de 2021, continuando uma queda que já dura 20 anos. É importante notar que a queda na participação do dólar não foi acompanhada por um aumento nas participações de outras moedas de reservas tradicionais que pertencem a aliados americanos, como é o caso com a libra esterlina, iene ou euro. Pelo contrário, com a desdolarização, observaram-se duas direções, 1/4 para o renminbi chinês e 3/4 para moedas de países menores que desempenharam um papel mais limitado como moedas de reserva, mas países que, de forma geral, não compõem a base aliada ocidental dos Estados Unidos. Se a demanda por dólares continuar a diminuir, o valor do próprio dólar cairá drasticamente. Isso significa uma inflação de preços ainda pior para os americanos e, no pior dos cenários, o dólar poderia eventualmente entrar em colapso, como eu já descrevi num vídeo anteriormente. Inclusive, vale a pena assistir aquele vídeo, se inscrever e especialmente no nosso site Caos Seguro, onde você encontrará análises exclusivas sobre geopolítica, tecnologia e economia. Tenham todos um dia magnífico.